Olá, criptomaníacos! 3 dias. Faltam 3 dias para acontecer algo que pode ser o gatilho para uma disparada de preço inacreditável do Bitcoin, levando ele de volta à média, a média dos ciclos anteriores. Isso é tudo que a gente precisa para ver Bitcoin acima dos 150 mil dólares. Tá preparado para o vídeo de hoje? Porque eu tô. Deixa o like, se inscreve no canal. Ainda estou em Miami, nos Estados Unidos, e é por isso que eu vou trazer notícias ligadas à Bolsa Americana. Notícias essas que obrigariam empresas, fundos e todo o mercado financeiro a ter maior exposição ao Bitcoin. Chegou nessa hora. Bora que bora. Acho que nesse vídeo é importante a gente explicar ali o conceito de média, né? Porque a gente sempre fala sobre médias móveis aqui no canal. O Bitcoin rompeu a média de 21 dias. O Bitcoin está abaixo da média de 200 semanas. E assim por diante. E por que médias são tão importantes? A média é como se fosse o local mais provável para o preço. E essa é uma informação importante, porque se você começa a ver o preço ficando muito acima da média, por exemplo, a maior tendência é que ele volte à média. Ele está muito esticado. A mesma coisa quando ele está muito abaixo da média. Vocês vão ver aí historicamente, quando o preço do Bitcoin cai muito abaixo de médias importantes, isso indica fundo de poço. Ele volta a subir e retorna à média. E quando a gente olha para a média de longo prazo, a média dos ciclos de alta do Bitcoin, que vocês estão vendo agora na tela, vocês percebem que o ciclo atual, que é a linha laranja, está com um preço muito abaixo das médias dos ciclos anteriores. A linha verde é a média do ciclo de 2016, a linha rosa é a média do ciclo de 2020, portanto os ciclos anteriores, né? E o preço das duas está aqui em cima, enquanto o ciclo atual está aqui embaixo. Guilherme, mas talvez seja porque a cada ciclo o Bitcoin ele tende a ter uma força menor. Mas não era verdade até pouco tempo atrás. Vocês percebam aqui que até 2, 3 meses atrás, a gente percebe que as 3 linhas andavam juntas. Estão vendo? Ao longo de todo o ciclo, praticamente, as 3 linhas se encontravam. Ou seja, existia ali um acompanhamento que só deixava de acontecer no finalzinho do ciclo. Como estão vendo aqui, o ciclo mais antigo dessa análise, a linha verde, 2016, ela tinha um pico acima da linha rosa referente ao ciclo de 2020. Porque é a fase de mais hype, e aí no hype, obviamente, né, o Bitcoin como um ativo mais maduro, ele tende a ter um hype menor. Ele já é mais conhecido agora do que em ciclos anteriores. Mas não, a gente está vendo aqui o Bitcoin distante da média dos ciclos anteriores no momento anterior. E isso é positivo, porque nós estamos distante da média em alta histórica, né, na faixa de alta histórica. O Bitcoin agora está em 107 mil dólares, acima de 107 mil dólares, e a alta histórica está ali ao redor de 110 mil dólares. Então estamos em região de alta histórica e muito abaixo da média de ciclos anteriores. O normal, analisando graficamente, é que o preço retorne à média. E é aí que as coisas ficam interessantes. Esse gráfico na tela consolida o gráfico anterior para mostrar aqui uma única linha. Então a média dos ciclos anteriores está representada na linha azul e o preço atual está na linha vermelha. E vocês percebam a distância atualmente para a média de preço. Se o Bitcoin retornar somente para a média dos ciclos anteriores, estamos falando, como vocês estão vendo aqui na esquerda, em preço ao redor de 200 mil dólares. E aí você pensa, caramba, o que faria o preço do Bitcoin subir? Praticamente dobrar, né? Saindo aqui de 107 mil dólares e indo lá para a região de 200 mil dólares. Será realmente possível? Sim, é possível. Isso costuma acontecer primeiro com uma notícia negativa. Essa notícia negativa, ela é divulgada, ela abala o preço do BTC, joga o preço do BTC numa vala, no fundo do poço, e adivinhe, na sequência o preço se recupera. Ele volta à média, né? Ele tem uma grande impulsão, e aí quando ele começa a subir com força, pessoas que tinham vendido retornam e pessoas que não estavam compradas também compram, fazendo com que o preço, o novo preço alcançado seja maior do que o topo anterior. O exemplo está na tela. Estão marcados aqui em círculos vermelhos justamente as notícias negativas que levaram o preço ao fundo, né? Liquidação dos ativos da FTX, vão devolver o dinheiro para os
investidores da FTX, e aí vai ter queda de preço. E aí mais uma queda forte, mais um fundo do poço. Depois da sequência, carry trade no Japão, e aí cai o preço, encontra o fundo do poço. Na sequência, e tarifas do Trump. E guerra comercial, fez o preço desabar na sequência. E agora é o conflito Irã-Estados Unidos e também ali com Israel envolvido, né, que fez o preço ter uma correção. Notem que em todos esses momentos a gente marcou exatamente o fundo do poço. E na sequência, a tendência é o quê? Uma disparada muito forte do preço, levando o preço não a recuperar o topo anterior, mas a alcançar um novo topo muito acima do topo anterior. E agora, mais uma vez, passamos por isso, né? Eu falei no vídeo anterior que esse conflito aí, que estava gerando medo e fazendo as pessoas venderem, que levou o preço do Bitcoin abaixo de 100 mil dólares, ele tinha um prazo de validade extremamente curto. Era uma queda de curto prazo e, portanto, uma oportunidade. Uma oportunidade que me fez alavancar em Bitcoin, inclusive, como mostrei para vocês no vídeo anterior. Porque eu já passei por isso inúmeras vezes. Mostrei para vocês nesse ciclo aqui como essas notícias ao longo do ciclo de alta, elas têm um efeito de curtíssimo prazo e são oportunidades de compra. Tanto que o preço agora está em 107 mil dólares. Eu mostrei no vídeo anterior, eu comprei a 99, né? Comprei a 99 mil dólares, está em 107 mil dólares. Mas não deve parar por aqui. Como previsto, vem a notícia do cessar-fogo. Acabou a guerra. Inclusive os países envolvidos estão falando nisso, né? Irã e Israel declaram fim de guerra após anúncio de cessar-fogo por Trump. Estava escrito, eu falei para vocês, Estados Unidos está envolvido, Estados Unidos decide o que vai acontecer no mundo, o Trump vai falar acabou a guerra e acabou a guerra. E a partir desse momento, todo mundo que tinha vendido desesperado vai voltar para o BTC e fazer o preço dar o pump que estamos vendo agora. E não só no Bitcoin, todos os ativos considerados de risco, tanto que as bolsas estão em alta histórica. Alta de ações de tecnologia leva a Nasdaq a novo recorde após trégua entre Israel e Irã. Cessar fogo entre Israel e Irã impulsiona bolsas dos Estados Unidos. Então Nasdaq, muito associado ao Bitcoin, né, por serem ações de tecnologia, está bombando, e até a bolsa americana, né, a bolsa de Nova York, o S&P 500, também renovam recordes históricos com cessar-fogo e também com otimismo por acordos comerciais. E geralmente a bolsa bate alta histórica e, na sequência, um ativo conhecido de vocês também bate alta histórica. Esse ativo é o Bitcoin. Então começa na bolsa, passa para o Bitcoin e depois vem para outras criptomoedas. Então tá tudo direcionado já, tudo indicando para a gente que vem alta histórica por aí. Mas ela talvez não tenha força suficiente para levar o Bitcoin dos 100 até os 200 mil dólares, correto? E é aí que entra a cereja do bolo dessa análise. Nós temos algo muito importante acontecendo no final de junho, no dia 30 de junho, daqui a 3 dias. Esse algo é a possível entrada da Strategy, a empresa do Michael Saylor, a empresa que mais possui Bitcoin no mundo, para o índice S&P 500, as 500 maiores empresas ali da Bolsa Americana. E isso é muito provável. Olha a matéria aqui que saiu na Cointelegraph e em diversos jornais ao redor do mundo. Strategy de Michael Saylor tem 91% de chance de entrar no S&P 500 no segundo trimestre. Daqui a 3 dias, pessoal, fecha o trimestre. Para isso acontecer, já que é uma empresa que tem somente ali caixa, né, tesouro em BTC, o Bitcoin não pode cair mais de 10% até o final do trimestre, nos próximos 3 dias, tá? Aqui eles explicam isso, né? No caso, o Bitcoin teria que ficar acima de 95.240 dólares no dia 30 de junho. Dessa forma, a MSTR, a Strategy, apresentaria lucros acumulados positivos nos últimos 4 trimestres. E com isso, ela entraria para o S&P 500. Tá, Guilherme, mas por que isso faria o Bitcoin subir? Isso faria, sei lá, talvez a Strategy subir? Bom, as ações da Strategy são ligadas ao BTC. Eles têm ali uma métrica de Bitcoin por ação, tá? E o que acontece quando uma empresa entra para o índice S&P 500? Todos os fundos, todas as gestoras possuem produtos atrelados ao S&P 500. Então imagina você no Brasil. Eu quero seguir o Ibovespa, o índice da Bolsa Brasileira. Se você está seguindo esse índice, você está num fundo que segue esse índice, se entrar uma nova empresa para esse índice, automaticamente o seu fundo vai comprar ações dessa empresa. Mesma coisa no mercado americano.
fundos, gestoras seguem o S&P 500. Ao entrar a Strategy, todos esses fundos, todas essas gestoras serão obrigados a terem exposição à Strategy, que também é obrigada, devido à estratégia do Saylor, a ter exposição ao Bitcoin. Então veríamos, num período muito curto, um aumento de demanda pelo BTC. Vocês entendem isso? Empresas que nunca pensaram em comprar BTC, elas serão obrigadas, devido à exposição ao S&P 500, a comprarem BTC, de forma indireta, via Strategy. E um aumento de demanda num ativo que é escasso, que a oferta é limitada como BTC, vocês sabem o que acontece. Acontece uma subida repentina de preço. Não existe Bitcoin suficiente no mercado para atender essa demanda sem que haja um grande impacto de preço. E é isso que pode fazer com que o Bitcoin saia da faixa atual de 107 mil dólares para faixas superiores a 150 mil dólares nas próximas semanas. Esse gráfico mostra para vocês que os ETFs estão positivos, ou seja, comprando Bitcoin há mais de 10 dias. Passamos aqui, por esta barreira, linha tracejada, de 10 dias, que não acontece sempre não, tá? 10 dias consecutivos de compra por parte dos ETFs é uma coisa rara. Aconteceu aqui, 1, 2, 3, 4, 5... Aqui eu não sei se pegou, tá? É a 6ª ou 7ª vez aqui, desde o início de 2024 que isso acontece. Um momento de compra tão otimista no período da guerra, no período de conflito entre Irã e Estados Unidos, não parece estranho para vocês? Eles sabem de alguma coisa. Eles sabem da entrada, da possível entrada da Strategy, das ações da Strategy. Eles sabem o impacto que isso vai ter no preço do BTC e eles estão acumulando enquanto as sardinhas estavam vendendo. Esse tipo de informação, tanto da entrada da Strategy para o S&P 500, quanto dos fundos acumulando Bitcoin no momento de guerra, esse tipo de informação que a gente passa para vocês dentro do nosso novo curso, Bitcoin on Steroids. O Bitcoin servindo ali como um anabolizante para empresas, né? Fazendo que as ações dessas empresas possuam resultado melhor do que o do próprio BTC. Então elas funcionam como uma espécie de altcoins em ciclos anteriores. Eu não vou comprar Bitcoin porque o retorno para mim é pequeno. Vou me expor em altcoins que vai fazer 10 vezes, 20 vezes. Para esse ciclo não. Para esse ciclo não são as altcoins. São as empresas expostas ao Bitcoin. Enquanto o Bitcoin sobe 3 vezes, as ações da Strategy sobem, 15 vezes. Então ela funciona como uma espécie de altcoins. Mas não é fácil você entender esse conteúdo que eu passo para vocês diariamente, tendo acompanhamento de uma equipe. E é por isso que a gente criou um curso voltado para isso, que você tem acesso no link que está na descrição. Mas melhor que isso, eu falei para minha equipe que a gente precisa dar condições especiais para vocês, agora que está quase fechando a fase de venda desse curso. No link abaixo você acessa o WhatsApp da Criptomaníacos, onde o time vai te dar condições exclusivas. Parcelamento sem juros do nosso curso e de todos os nossos materiais e também acesso vitalício a esse conteúdo, tá? Basta pedir lá para o time que eles te passam isso, porque estamos chegando na fase final agora de venda desse curso e eu espero que o máximo de pessoas tenha acesso a ele para tirar proveito desse novo ativo que surge de empresas expostas ao Bitcoin enquanto ainda é lucrativo, né? Assim como aconteceu com as altcoins, aqueles que entram primeiro numa nova tendência ganham muito mais do que aqueles que entram depois. Então, como está começando agora isso, e principalmente com a entrada da Strategy no S&P 500, esse é o momento ideal de você fazer essa migração de um ativo para outro, tá? Não de todos os seus ativos, né? Mas tem uma parte alocada em ações de empresas. Então, o curso está aqui para vocês, espero que vocês aproveitem. Até porque, como estamos vendo aqui, o Bitcoin retornou para cima do EMA 21, de uma média de 21 dias, como vocês estão vendo nesse gráfico, né? Subiu, está fazendo agora o retorno para confirmar o rompimento desta linha rosa, né? Do EMA 21 como suporte, estava servindo como resistência, rompimento, volta como suporte, confirmando aqui na região de 105, 105,500, né? Como suporte, a tendência é uma explosão forte de preço, fazendo o rompimento da alta histórica anterior. E eu queria terminar esse vídeo aqui com o meu total repúdio à decisão do STF brasileiro. Agora temos uma censura legalizada no Brasil. Muita gente não tem ideia do impacto que isso causa, tá? Primeiro eu vou ler a notícia do G1 que saiu hoje. STF define que redes sociais são responsáveis por postagens de usuários. Plataformas terão de remover conteúdos ilegais mesmo sem ordem judicial em casos graves. Casos graves, o que é isso? Subjetivo, né?
que é um caso grave? Por exemplo, para o STF aqui, você ser contra o Estado, você ser contra políticos é um caso grave, é antidemocrático. Tá? Então já coloca como caso grave você ser contra a democracia. Tá? Como se a democracia fosse de Deus, fosse uma coisa sagrada que não pode ser debatida. Você não pode falar, será que a democracia realmente é positiva? Será que essa forma de decidir as coisas é a melhor forma que existe? Será que o Estado ainda é necessário no mundo descentralizado e hiperconectado? Nada disso pode ser debatido. E você não pode nem se defender. Você já é acusado e a sua opinião já é removida, já é apagada do planeta Terra antes mesmo de uma decisão judicial. E a plataforma não tem culpa. O que a rede social vai fazer? Ela vai tomar multas milionárias? Não. Ela vai ser obrigada a criar regras ali que impeçam você de falar algo que fuja do comum, do socialmente aceito, do politicamente correto. E se todos falam a mesma coisa, se todos pensam igual, acabou. É um controle absoluto do pensamento. Pensar virou crime. Falar virou crime. O Brasil se tornou um local onde não tem como existir inovação. Nem de pensamento, porque se você pensar algo diferente, questionar algo diferente, você se torna um criminoso. A plataforma vai apagar aquilo que você está tentando pensar, tentando falar. E até a parte de educação se torna problemática. Porque como é que a gente aprende? A gente aprende com os erros. Até hoje, quando você fala uma besteira, um bando de gente vem te tacar pedra. Você é cancelado, a pessoa te xinga, retruca, e você percebe que talvez eu tenha exagerado. Não é assim que funciona? Assim que funciona. Agora não. Você tem pensamentos lá, um jovem, por exemplo, tem pensamentos errados, pensamentos problemáticos, mas ele não sabe que aquilo é errado e problemático, porque ele não tem nem oportunidade de falar, de questionar. E se você não questiona, se não tem outras pessoas para te explicar o motivo, para trazerem argumentos que te provem errado, como é que você descobre que você está errado? É por isso que na Alemanha você tem lá museus sobre os problemas que aconteceram na década de 40 para mostrar para as pessoas o porquê aquilo ser errado. Não é proibido você falar sobre isso. Não. As pessoas expõem isso para que todo mundo entenda e não cometa os mesmos erros. No Brasil a gente não pode falar, a gente não pode discutir, a gente não pode ter opinião polêmica. Não pode. Todo mundo tem que pensar tudo. Democracia é maravilhosa, entendeu? Tudo, político é ótimo. Somos todos iguais. Não somos todos iguais. Tudo isso é mentira. Não existe isso. As pessoas são diferentes, elas agem de forma diferente. Existem pessoas cruéis, existem grupos criminosos, inclusive de terno e gravata, que existem para te roubar. Só que, se ninguém puder falar isso, toda a informação que vai chegar por você é informação do Estado. É o MEC. O Ministério da Educação vai definir o que você pensa sobre o Estado. Mas o MEC é do Estado. Então, obviamente, a informação que vai chegar para você, desde criança, é que o Estado é necessário, o Estado é positivo, político existe para ajudar os mais pobres, que é uma grande mentira. E esse é o principal motivo, é a principal importância de você ter Bitcoin. Ainda é um local, ainda é um dinheiro que eles não têm acesso. Eles não vão conseguir te roubar para tornar essas coisas cada vez mais impostas. Você não vai pagar para calar a boca de outras pessoas, para tornar pessoas menos livres. Você não vai financiar isso. Você vai guardar o seu dinheiro evitando que bandidos coloquem a mão sobre ele. Bitcoin não é você ficar rico. Bitcoin é uma proteção contra roubo, contra financiamento de coisas que você não concorda. A questão de você ficar rico, ela é uma consequência. Na verdade, o Bitcoin continua valendo a mesma coisa. É o resto que começa a valer menos devido a coisas como inflação, controle de taxa de juros, impostos e outras coisinhas aí que vocês estão acostumados no Brasil. Enfim, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Os links aqui, o link do curso está aqui embaixo na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.